Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de março. Ainda não foi desta vez que o Ibov atingiu a região dos 100 mil pontos, se aproxima e começa a escorregar, volta para baixo, mas enfim, vamos falar aí do bom fechamento da semana do Ibovespa, enfim, também de outros ativos e falar sobre os ativos que nós estamos aí posicionados. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te peço aí para se inscrever gratuitamente no meu canal, aqui no canto inferior direito. Passa o mouse aí em cima da imagem, inscreva-se, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber todas as recomendações, informações relevantes, carteiras, inclusive na segunda-feira tem a atualização da carteira semanal, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período, enfim, receber essas informações em tempo real no seu celular ou no seu desktop. Ibovespa no dia de hoje apresentando aqui um alta de 0,48%, os ativos estão deixando aqui o leilão de fechamento, então, mas vai fechando bem a semana de maneira geral com uma boa alta de 3,89%, gerando ali um pivô de alta no gráfico semanal. A máxima anterior era 588, conseguiu fechar acima dessa região, pouco provável que puxe tanto para baixo, ou seja, gera um pivô de alta e gera expectativa ainda de poder ter algo mais para cima. Se jogar o gráfico semanal aqui fica mais claro, esse movimento para baixo bate ali na região da média e gera agora um forte candle de alta detonando várias máximas anteriores, que dá para se ver melhor pelo gráfico diário, onde faz um movimento de subida, rompendo aqui os topos anteriores, e até agora com mínimas ascendentes e nenhuma sinalização para baixo. A zona de suporte imediata para o Ibovespa fica aqui na região dos topos que foram rompidos, a chamada mudança de polaridade, o que era resistência, podendo funcionar agora como suporte, inclusive no pregão passado já funcionou como suporte, região dos 98.588 até o patamar dos 98 mil pontos. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato aí sua valiosa audiência por prestigiar meu trabalho aí aqui no canal no YouTube e também no meu site. Futuros, temos o mini índice aqui nesse momento apresentando ainda alta de 0,37%, gráfico de 60 minutos, faltou colocar o zero aqui. Nós temos o mini índice dentro de uma zona de resistência, girou o movimento para cima, faz correção, gera sinal de subida, não sobe e fica aqui de lado. Eu vejo com bons olhos isso. Por quê? Porque nós tivemos um movimento para cá, outro movimento para cá, e na hora de cair, quando chegou na resistência, não caiu forte. Está gerando um movimento em duas etapas de correção. Então, fica um pouco mais provável o rompimento para cima, a favor do movimento de alta do gráfico diário, a favor do fechamento da semana, enfim, ficaria um caminho mais provável e seria muito mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora se o mini índice abre subindo e passa a proporcionar no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, abre subindo, já rompendo toda essa região aqui, e passa a gerar compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, acima da região dos 99.770 pontos, melhor ainda se for acima da máxima, né, dos 99.920, mas acima dos 99.770 para mim já seria de bom tamanho, ainda aceitaria até acima dos 99.700, arredondando, né, 695 a 770 a zona de resistência, eu considero um pouco mais relevante até do que essas duas máximas aqui. Por outro lado, se abre caindo, né, a gente tem que sempre olhar para as duas possibilidades aqui, se abre caindo, se vem aqui para baixo dessa região desses dois fundos, aí sim pode trazer oportunidade de venda de topo descendente, preferencialmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abaixo de que região? Né? Essa região aqui, ó, região esta por volta dos 99.345. Então, essa região aqui abre caindo a partir de segunda-feira, lembrando, ainda está na última hora de pregão, pode alterar um pouco mais o que eu estou mencionando aqui, mas essas regiões que eu estou mencionando ficam aí para segunda-feira. Batendo aqui nesse patamar, gerando topo descendente, possibilidade de venda para se tentar pegar no movimento de baixo para buscar aqui uma nova região de suporte. Mas antes tem até esse suporte aqui, bem válido, na região ali do gráfico de 10 minutos, na faixa de 99.035, 99 mil pontos. Então seriam essas opções que eu vejo aí de planejamento para segunda-feira através aí do mini índice. No gráfico do dólar, nós temos aqui, deixa eu só ver a questão do ajuste, vou tirar aqui a questão do ajuste, nós temos aqui o dólar no dia de hoje apresentando queda,
estava no sinal de fundo, ganhou bastante força para baixo, gerou, eu tinha comentado até na live, no radar do mercado que eu faço diariamente às 10h45 da manhã, esse candle forte de baixa, que isso favoreceu um pouco mais as possibilidades na ponta vendedora, ou seja, se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora, topo descendente, preferencialmente abaixo da região de 844, isso aí, esse valor foi comentado, gerou aqui, bateu nessa região de 844, gerou sinalização de topo, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, gráfico de 10 ou de 5 minutos, então chegou aqui, inclusive, na região dos 3.844,50, gerou sinalização para baixo, mais visível provavelmente aqui no gráfico de 5 minutos. Está aqui o topinho bem bonito no gráfico de 5 minutos e gerou um movimento forte para baixo, dentro do que a gente tinha comentado no radar do mercado. Depois aqui, para o próximo pregão, a gente tem o dólar no gráfico de 60 minutos, basicamente anulou a tendência de alta quando veio para baixo de toda essa região e para baixo, inclusive, das médias. Logo, com esse movimento de correção, o meu interesse maior seria buscar a entrada de venda quando gerar um topo aqui no gráfico, topo descendente no gráfico de 60 minutos. Ficaria mais interessado em buscar a operação de venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, aqui está agora seria uma das alternativas, se buscar a venda aqui para baixo, mas já na última hora de pregão, faltando aqui basicamente uns 40 minutos para fechar o pregão. Abriu caindo, veio para baixo aqui dessa região, ou desses suportes imediatos, continuou proporcionando topo descendente ou pivô de baixa, mais para a ponta vendedora no dólar. Por outro lado, abriu subindo, abriu aqui para cima, ganhou um pouco de força, gerou sinalização de fundo e principalmente pivô de alta acima dessa região aqui de resistência imediata na faixa dos 3.823,50 a 3.825,50, mais para operação na ponta compradora. Enfim, seria esse contexto aí inicial para o dólar. O que eu mais me animaria seria o dólar abre subindo, bate aqui nessa região, perde força e perde essa mínima, que aí sim fica muito mais interessante para se trabalhar na operação de venda no dólar a partir aí de segunda-feira, pensando em day trade. Para as ações, a gente tem Petro aqui fechou o dia com alta de 0,21%, estabilidade, e na semana alta de 5,92%, conseguindo fechar acima de um topo anterior no gráfico semanal. Então agora, resistências mais lá para cima no Petro, onde a gente já fez uma projeção aí de possível alta do ativo para cima dos R$29 e inclusive apontando até para um patamar mais próximo dos R$30, número redondo da Petro. Para gerar alguma sinalização contrária a esse movimento de subida, para dar um primeiro indício que pode voltar para testar a resistência anterior como um patamar de suporte ali na faixa dos R$27,75 pelo gráfico semanal R$27,85, a Petro teria que, primeiro sinal para sinalizar isso, ter um movimento para baixo, seria a perda dos R$28,11, um possível ponto de stop de proteção para quem está comprado na Petro. Isso é falando no curtíssimo prazo, né? Quem está comprado em termos de swing trade. Vale 3 no dia de hoje apresentou uma leve queda de 0,32%, a semana foi bem, conseguiu voltar a fechar acima da média móvel de 13 períodos, inclusive acima dos R$50. Então, um bom fechamento na Vale. Caso venha correção aí, que vai aumentando a probabilidade dessa correção, aconteça algum tipo de correção aqui no gráfico diário, gere aqui algum movimento para baixo, depois nova sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta, acima inclusive agora das médias, fica mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora no decorrer da próxima semana na Vale. Mas, para quem for trabalhar aí contra uma tendência do gráfico diário, mas ainda dentro de uma zona de resistência aqui para trás, ou seja, dentro dessa zona de resistência que ela se encontra, e com essa sinalização aí de perda de força no pregão de hoje, uma das possibilidades, se trabalhar com operação contra a tendência no gráfico diário, seria a perda da mínima do pregão de hoje. Isso é para um perfil mais arrojado, um risco um pouco maior. E aí, ou seja, se a operação não andar de imediato, já trabalho com stop bem curto nessa operação aí da Vale 3, de uma possível venda, tentando pegar um novo movimento para baixo do ativo. Tiet 11, recomendação de compra no pregão de hoje, fechou mal no leilão, hein? Muito mal no leilão de fechamento dela. Olha só o leilão de fechamento do ativo. Estava aqui em R$11,40. Estava bem antes. R$11,55 fechou simplesmente em R$11,32. Recomendação de compra nesse ativo na superação da máxima do pregão de hoje. Olha o gráfico de 60 minutos. Ela passou o dia indo bem. Estava lá em cima. Estava no patamar de resistência e o leilão de fechamento jogou o ativo lá embaixo.
jogou aqui, a queda foi só no leilão de fechamento de 2%, 1,99, era um ativo que estava muito bem no pregão. Lembrando, no pregão passado a gente já tinha mencionado o papel na videoanálise passada. Então o papel aqui bateu no patamar de suporte que eu já tinha mencionado, gerou sinalização de fundo, recomendação de compra executada. A gente está dentro dessa posição, passando os dados aqui dessa entrada na TIET 11. Nós temos a entrada foi R$ 11,40 e stop na faixa de R$ 11,12. Objetivo na faixa de R$ 11,96, risco de 2,46%, alocando 20% do capital total na TIET 11. Então vamos ver se segunda-feira abre aí do lado contrário, ou seja, reverte essa abertura, esse fechamento negativo do leilão de hoje. Partindo aqui para a Rapid 4, recomendação de compra no pregão de hoje, usando um gráfico de 60 minutos, no sentido de pegar um movimento mais próximo ali da mínima, uma primeira sinalização de alta e tentando pegar um movimento de subida, considerando que o gráfico diário estava dentro do movimento de correção e em cima de um patamar de topo que foi rompido, chamado pullback. Rompe resistência, retorna na região de resistência para usá-la como um patamar de suporte e gera uma sinalização de alta nessa região. Então, recomendação de compra, a compra foi executada, o papel fechou até bem, aqui na faixa dos R$ 10,06, com alta de 1,31%. Dados dessa compra da Rapid 4, 9,98 por volta de 9,98, stop R$ 9,85, objetivo da operação na faixa dos 10,37, risco de 1,3%, essa aqui eu estou trabalhando com relação ao risco ganho na faixa de 1 para 3 e carteira na faixa de 8%. Por que 1 para 3? Porque a entrada foi com stop bem curto, ali pelo G60, mas estou com a minha expectativa de pegar o movimento seria mais lá para a zona de resistência e, coincidentemente, os 10,37 é o objetivo da operação, é a máxima desse topo aqui, que é no gráfico diário, é a máxima desse topo aqui. Coincidentemente mesmo, eu não tinha visto essa resistência, ou seja, eu não olho a resistência para definir necessariamente o objetivo da operação, é porque 1 para 3 realmente bateu em R$ 10,37. Seguindo, SUS B3, recomendação de compra no pregão de hoje, a superação da máxima do pregão passado. O ativo vinha num movimento de subida que rompeu tudo aqui para cima, só que foi perdendo força e gerou até uma tendênciazinha de baixa. O ativo está mais congestionado ali no semanal, mas ainda considerando a força que ela apresentou aqui, ou seja, a tendência de alta de médio prazo e essa lateralização, um dos pontos que ela pode justamente parar é nesse nível que ela veio testar aqui, ou seja, uma região ali de fundos anteriores. Testa essa região, gera sinalização de alta, superação da máxima do pregão anterior, possibilidade de compra, tentando pegar um movimento de subida. Vai ser importante para a nossa posição, o que é que ela fazer aqui num gráfico de 60 minutos? Ameaçou queda aqui na última hora de pregão, ela reverter isso aqui para cima. Gerar o pivô de alta no G60 após romper essa região de topos anteriores, principalmente esse aqui, e usar essa região, podendo usar essa região como suporte para gerar um sinal de alta no gráfico de 60 minutos, seria bom para a nossa posição, ou seja, o papel passar para cima desse nível aqui, tentando buscar a região mais importante de resistência dela, que fica ali em torno de 49,08 a R$ 49,44. Depois vamos falar de CSAN3, também estamos comprados, seguimos comprados e agora com stop posicionado em R$ 43,49, stop aí mais curto ainda na ação em 43,49. Esse fechou com alta de 1,33%, belo fechamento do gráfico semanal com alta de 5,28%, apontando para o teste principal da resistência, que é essa região de dois topos anteriores do gráfico diário. Então, região ali que em torno de 45,25 a 45,50. Depois disso, o ponto mais alto, 45,80. PECAR 4, seguimos na posição comprada, fechou abaixo da média. Só que agora, como a gente está na posição comprada, que foi aqui, e não está deslanchando, se perder essa mínima, ela vai aumentar a probabilidade de vir aqui no movimento para baixo. Então, o stop desse ativo pode ser reposicionado ali para a faixa dos 92 e 44. Confirmarei isso através de mensagem aí na abertura, antes da abertura do pregão ou logo no início da abertura do pregão de segunda-feira, através do canal DV Invest no Telegram. O que seria bom, logicamente, para a nossa posição comprada em PK4? Como ela fez esses dois candles e lateralizou aqui agora, ou seja, basicamente fazendo isso aqui, o que seria muito bom é um rompimento aqui para cima. Isso seria algo
sinalização positiva. Pode acontecer o que aconteceu hoje na STC3. Abriu bem, estava bem na primeira hora de pregão e de repente deu uma pancada para baixo e acionou a nossa saída. Que eu vou passar aqui nela agora aqui na STC3 para mencionar isso. Mas por enquanto, a única mudança que poderia ser feita aqui em cima de PK4, stop em R$ 92,44, ao invés de ficar em R$ 91,49. Porque voltou a fechar abaixo da média e seja é o terceiro candle do movimento, então seria um dos pontos de stop. STC3, o que eu mencionei, ativo abriu bem, fechou a primeira hora de pregão bem, olha aqui o rompimento que ela fez, fechou bem, mas não conseguiu gerar nova máxima, abriu com gap de alta, superando a resistência, fechou acima da resistência, só que não conseguiu superar a máxima da primeira hora de pregão, confirmando esse candle de rompimento. Já voltou para baixo e deu uma pancada para baixo, inclusive até terminando o pregão gerando topo descendente. Acionou nossa saída que o stop tinha sido reposicionado aqui para baixo. Já tinha falado isso na última videoanálise, ela abriu ainda subindo, gerou um sinal de fundo aqui no gráfico fundo, pivô, no gráfico de 60 minutos. Enfim, saída dessa posição da Estácio. Essa operação da STC3 gerou aqui uma perda de 2,48% e isso proporcionou uma redução de 0,36% do capital total. Depois vamos falar de YouTube 4. Na YouTube 4, no dia de hoje, ativo aqui o meu G60 deu algum problema, né? Deu algum problema aqui no gráfico de 60 minutos, tenho que retirá-la da minha cesta de ativos e botá-la novamente, um bugzinho aí no Profit. Olhando agora aqui para o gráfico diário dessa ação, vou até tirar essa barra aqui, porque esse aqui é um bugzinho na parte de quando está o gráfico sem ajuste, passa para o ajuste e dá essa zica no gráfico, principalmente o gráfico semanal, mais visível quando teve algum evento corporativo, algum desdobramento, alguma bonificação, enfim, aí dá aquela zica ali. Então temos aqui no gráfico semanal um sinal de fundo, mas que perdeu um pouco de força no gráfico semanal, mas segue com sinal de fundo e conseguiu superar algumas máximas anteriores, semanas anteriores. No gráfico diário, conseguiu retornar para cima dessa zona de resistência YouTube 4. E agora está apresentando aqui uma correção desse movimento de subida. Logo, no decorrer da próxima semana, se essa correção não se estender muito para baixo, permanecer aqui patinando em cima dessa região de antiga resistência, agora podendo funcionar como suporte, já começou a funcionar como suporte nos dois últimos pregões, ontem e hoje, o sinal aqui de entrada seria um fundo ascendente. A outra alternativa, se ela ficar aqui mais aqui para cima, a outra alternativa é de também comprar rompimento na ação. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e um excelente final de semana.